Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal do Cubo. Eu sou o Pedro Prato, sou o co-head aqui do Cubo. E para quem já acompanha a gente aí faz tempo, faz 2 semanas que a gente começou a gravar vídeos diários para abordar o coronavírus e os efeitos que essa pandemia podem causar aí para a nossa economia aqui no Brasil como um todo, mas com um olhar especial aí para o nosso ecossistema empreendedor e para o nosso ecossistema aqui de tecnologia. Então, a gente tem convidado aí, faz 2 semanas já, especialistas de vários setores para debater os impactos que o coronavírus pode gerar para os nossos empreendedores, para os nossos founders, mas, claro, com foco maior na especialidade deles. Então, a gente discutiu aqui, por exemplo, com o Flávio Pripas, faz um tempo, algumas dicas e recados, principais recados duros, mas que precisam ser dados e ouvidos aí para os empreendedores, para como lidar aí com esse momento de crise, com esse momento principalmente de crise de liquidez, e como é que a gente pode, principais pontos aí para os empreendedores olhar para frente. A gente discutiu um pouco também sobre o que já aconteceu na China e alguns aprendizados que a gente pode trazer de lá, impactos na saúde e afins. E hoje a gente vai debater um pouco aqui sobre a volatilidade que a gente tem visto aí na economia nas últimas semanas, em especial aí nas últimas 2 semanas, impactados aí pelo corona e também por outras coisas, outros aspectos. E para isso, eu trouxe aqui, queria dar as boas-vindas aí ao Pedro Renault, economista nosso do Itaú BBA. Bem-vindo, Pedro, tudo bem? Obrigado, Pedro. Agradeço pelo convite. Tudo bem por aqui. E aí, já se acostumou a trabalhar de casa? Ainda estamos com dificuldades aí do isolamento, né? Gradualmente vai ficando mais fácil. Mas aí, é isso, né? Dever cívico nosso aqui, garantir que esse vírus se espalhe o mínimo possível para que a gente saia dessa o quanto antes, né? Exato. Cara, aproveitando aqui, vamos começar então a nossa conversa. Acho que eu queria dividir essa conversa aqui para ser um bate-papo rápido, mas eu queria dividir principalmente em um resumo rápido de como que você vê a situação da nossa economia aí das últimas semanas para cá. Olhar um pouco eu vou perguntar também um pouco dos aspectos que você vê dessa volatilidade toda no ecossistema empreendedor, então os principais riscos, e depois eu queria discutir com você um pouco de oportunidades, tá bom? Perfeito. Então, cara, vamos começar. Queria que você fizesse um pouco aí do resumo dessas 2 últimas semanas caóticas aí, de volatilidade total, vários circuit breakers aí. Fala um pouco pra gente. Beleza, acho que assim, vou tomar a liberdade de dar até um passo atrás e para falar dessas 2 semanas, fazer uma retrospectiva do ano. A gente começou ali já em janeiro com um choque que foi o início do corona na China, né? A gente teve fases do corona, agora a gente está na fase global, mas começou lá para o 17 de janeiro, uma sexta-feira, surgir notícia de aceleração na China. E isso já começou a trazer pressão nos mercados, preocupação, mas ainda com muita dúvida se o corona ia se espalhar para o resto do mundo ou não, se ia ser uma coisa particular ali da economia chinesa, que aí ia ter um trimestre muito ruim, descontido ali, ou se ia ser uma coisa de proporção global. Hoje em dia a gente sabe que virou global, mas até então não estava tão claro. Nessas 2 semanas, o que aconteceu da pressão, o primeiro, a clareza de que isso ia se espalhar para outros lugares. Então, número de casos acelerando muito, por exemplo, no Irã, na Itália, em países ali que já mostravam que a coisa estava saindo do controle, na segunda-feira passada, um choque ali que veio completamente do nada, que foi o preço de petróleo. Essa parte do preço de petróleo foi o seguinte: Arábia Saudita e Rússia, basicamente, entraram em embate. Esses países, normalmente, eles coordenam a quantidade de oferta que eles vão colocar no mercado para tentar manter um preço ali que é interessante para eles. A Arábia Saudita e Rússia não conseguiram fazer essa coordenação muito bem. Basicamente, a Rússia não quis cortar a produção no momento que a demanda estava caindo, e aí a Arábia Saudita anunciou que ia inundar o mercado com petróleo. E aí, numa fogueira que já estava pegando ali no mercado por causa do coronavírus, eles literalmente jogaram mais combustível em cima. Aí os preços derreteram. A gente teve, então, uma consequência forte sobre ações de todo mundo ligado ali à cadeia de petróleo, e essa consequência ela foi mais do que proporcional, porque as bolsas no mundo despencaram muito mais do que só o peso dessas empresas. Isso a gente acredita que tem a ver com o sentimento do investidor que já estava muito fragilizado. Então, na hora que você tem esse choque batendo em cima de um ambiente que já era de aversão a risco, né? Esses investidores todos tentando se afastar daquilo que é percebido um pouco como mais exótico, mais arriscado ali,
você teve uma pernada a mais de pressão dos mercados, que desde então não cedeu muito. A gente teve um ou outro dia positivo ali ao longo dos últimos dias, mas nem de perto corrigindo as quedas que a gente teve recentemente. Então, uma situação ali que... Desculpa. Não, e essa crise, ao contrário de algumas, como, por exemplo, 2018, a própria de 2000, assim, ela tem impacto grande também na economia real como um todo, né? A gente pensa aí no microempreendedor, no vendedor de cachorro-quente na rua, por exemplo, esses caras vão ter que ser ajudados aqui, né? Se a gente... Exato. Como é que o investidor está vendo isso? E uma pergunta que eu queria já emendar nessa é assim, cara, dessas últimas 2 semanas, você já viu alguma diferença de mindset agora do investidor dessa semana para a semana passada, quando ainda estava tudo uma confusão e menos ainda discernimento do que ia ser aqui o impacto no Brasil? Acho que sim, você já tem um pouco mais de clareza sobre para onde as coisas vão correr aqui, eu comento um pouco mais, só voltando no ponto que você fez que eu não queria perder, do pequeno empresário aqui, do pequeno empreendedor, da pessoa do dia a dia. Realmente essa é uma crise que afeta muito mais, porque a gente, diferente de outras, onde você estava restrito no econômico, muitas vezes esse econômico vinha muito de cima para baixo, essa crise pega todo mundo. É um negócio que a gente está desacostumado a ver epidemia, assim, até faz refletir um pouco o sentido da palavra contágio, né? Quando a gente fala de crises no mundo, normalmente contágio quer dizer o econômico, é tipo, sei lá, crise da Ásia em 97, a Tailândia quebrou e levou a Coreia do Sul junto. Agora não, o contágio é biológico mesmo. E aí é os dois, mais né, democrático no sentido de que afeta a vida de todo mundo. Esse cara vai precisar de algum tipo de ajuda. Você tem vários governos que estão colocando estímulos numa condição que é diferente, por exemplo, de 2008, porque lá atrás, em 2008, os juros estavam mais altos, os países não estavam tão endividados, então você podia pisar no acelerador para valer. Hoje em dia tem alguma limitação, mas eles estão tentando fazer alguma coisa. E o próprio Brasil já anunciou uma série de medidas, né? O governo federal anunciou alguns pacotes ali para proteger a população mais vulnerável. A gente ainda deve ter mais coisa por vir, mas assim, a lógica... E esses estímulos vão ser fundamental para o tempo de recuperação, né? Para a gente sair Sim. da crise, né? Assim, o tempo, ele tem um tempo mínimo, que é o padrão da curva ali da doença. A curva a gente pode tentar fazer o que com ela? Que é a lógica, de, por exemplo, do isolamento social. É você achatar a curva para fazer com que ela não seja não tão intensa em nenhum ponto do tempo, e aí não sendo tão intensa, você não sobrecarrega o sistema hospitalar. E o grande problema, o corona em si não é extremamente fatal, se a gente compara com outras epidemias. O problema dele é que ele é uma crise de saúde pública. E aí, se você lota o hospital, por exemplo, eu vou ter as pessoas mais vulneráveis ali, principalmente o pessoal mais de idade, que vão acabar ficando sem cuidado. E aí, nesse caso, a gente começa a ter um nível de fatalidade ali que é mais preocupante. Então, a gente precisa achatar a curva. Achatar a curva significa, talvez, ficar parado por mais tempo, porque eu tenho que colocar medidas de contenção, seja ativamente por parte do governo, seja por parte das pessoas que têm que ficar em casa, as empresas que têm que diminuir um pouco as atividades ali, e eu tenho que manter isso por um tempo, porque senão eu começo a abrir rápido demais e a crise volta. Então, vai ser necessário alguma quantidade de fôlego ali e que o governo pode ajudar exatamente dando condições para você ter esse fôlego. Por exemplo, atrasando o pagamento de impostos, igual foi anunciado que vai acontecer, dando condições mais facilitadas para crédito, para trazer a possibilidade ali de atravessar esse vale. A gente tem que entender a forma como a gente pensa aqui, pelo menos, no formato da crise, não é igual 2008, por exemplo, que você teve um colapso ali do sistema financeiro nos Estados Unidos, você tinha um certo castelo de cartas sendo construído, estava todo mundo endividado, os bancos pegavam essas dívidas, vendiam para fundo de pensão ali, comprava isso como se fosse um investimento seguro, porque não sabia exatamente o que estava ali dentro, aí na hora que você teve um colapso, a economia inteira foi junto. O que é diferente, é um negócio meio exógeno, então bate e volta. Eu acredito que vai ter um retorno ali da atividade econômica relativamente rápido, se a gente compara com os anteriores. O problema é fazer a ponte sobre esse vale. Muito bem. Cara, trazendo agora um pouco aqui mais para o nosso campo aqui do empreendedorismo e o impacto disso aqui no ecossistema de startups no Brasil, no começo do mês, a Sequoia, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, divulgou uma análise em que eles falavam previam um pouco da desaceleração da economia global, já traziam um pouco dos impactos previstos nessa portfólio
dela, né, da Sequoia, investidas pela Sequoia. Queria pegar um pouco da sua visão de, cara, como é que você vê os impactos do corona e na economia brasileira, como é que o corona está impactando a economia real e o impacto disso nas startups aqui do Brasil? Perfeito. Então, assim, esse impacto na economia real é algo que a gente já começou a discutir, né? O principal fator que ele causa é uma interrupção muito brusca. Então, ele te faz, por exemplo, ficar durante um tempo sem nenhum tipo de entrada de caixa, sendo que você ainda precisa pagar algumas coisas, encargos sociais, salário, fornecedor. Então, ele cria esse descasamento de fluxos no tempo. Se eu for pensar, por exemplo, na receita agregada das empresas ao longo de 2020, 2021, ela não deveria mudar tanto assim. Mas naquele ponto do tempo, ela dá uma colapsada. E aí você gera um desafio aqui para as empresas. E as startups têm uma condição especial aqui que muitas delas ainda estão em condição, por definição, um pouco mais, não diria fragilizada, talvez, mas mais incipiente. E aí, na hora que você tem um choque desse, pode ser um desafio extra ter fôlego. Muitas vezes você não construiu esses estoques, muitas vezes você nem construiu as relações comerciais ali mais de longo prazo que vão te permitir ter essa sustentabilidade em aguentar o choque. Então, isso é um desafio a mais nesse ambiente, que pode trazer oportunidades também, né? A gente está vendo, por exemplo, nós aqui agora, usando uma plataforma para se comunicar que eu, pelo menos, não usava no passado. Então, vão surgindo coisas ali, oportunidades na crise que a gente tem que ter a agilidade aqui para mapear. Certo. Então, pelo que eu entendi do que a gente estava falando aqui anteriormente, na tua visão, Pedro, essa crise não vai trazer mudanças estruturais na economia brasileira, certo? Aqui, pensando aqui do ponto de vista do empreendedor, o desafio grande mesmo é fôlego, a liquidez. O problema é caixa, certo? Exato. E aí, nesse sentido, dado que o problema é de caixa, a grande pergunta que o empreendedor deve estar se fazendo agora é, cara, por quanto tempo, né? Por quanto tempo eu vou precisar ter fôlego, de fato, até o meu negócio começar a voltar para o padrão normal, até começar, de fato, a ter entradas, né? Uhum. Como é que você vê isso? Como é que o BBA está vendo isso? Olha, a gente tem trabalhado tentando fazer uns modelinhos simples aqui para prever em que ponto do tempo a gente chega, por exemplo, no ápice da crise, em termos de novos casos sendo registrados, em que ponto do tempo a curva começa a, de fato, estabilizar, e aí quando que as medidas de controle, de contenção social, elas podem ser retiradas. Esses modelos, eles, óbvio, têm uma série de limitações, por exemplo, a gente não sabe no Brasil qual vai ser o comportamento por causa da temperatura. A gente já viu que em outros países mais quentes a curva foi um pouco mais lenta, mas não dá para ter certeza que foi o clima que ajudou, pode ter sido outras medidas também. O fato é que a gente faz um chute educado aqui. E fazendo esse nosso modelinho simplificado, o que a gente vê é o seguinte: número de casos no Brasil, primeiro, ainda vai aumentar muito. Ao longo desse fim de semana, inclusive, ele deve dar uma acelerada grande, porque a gente está entrando na fase do surto, onde a curva é muito inclinada. Deve mostrar algum sinal de estabilização lá para o meio de abril, segunda metade, talvez. E aí, pensando em estabilização, que é o quê? Quando o número de casos começa, o número de novos casos começa a cair, ou seja, a derivada da curva ela vai diminuindo, a curva vai crescendo mais devagar, a gente começaria aí a pensar em ir tirando as medidas de controle. Se a gente joga no meio de abril, talvez, no início da estabilização da curva, e coloca uma retirada das medidas de controle ao longo de, vamos dizer, um mês e meio, dois, porque essas coisas têm que ser graduais, perdão. Na China mesmo, a coisa já acabou, eles ainda estão com uma série de restrições. A gente poderia dizer que a atividade econômica, a vida volta ao normal lá para o meio do ano, junho, julho, talvez. Pois é, você falou aí da China, é interessante ver, porque hoje eu vi a notícia que parou de ter novos infectados pelo coronavírus na China, né? Hoje tiveram 34, mas foram 34 que vieram de fora da China para o país. Então, o fator endógeno, de fato, já não tem mais lá. A infecção parece que está controlada. Então, a gente já começa a ver, de fato, previsões de retomada ainda nesse mês, né? O Felipe Zimoginski esteve aqui com a gente gravando um vídeo, um desses vídeos diários que a gente está fazendo aqui no Cubo, e falou um pouco que China e Japão já devem começar a observar uma retomada econômica aí ainda esse mês. Como é que você vê isso para o Brasil? A gente pode considerar mais ou menos a mesma curva que eles tiveram por lá?
Acho que tem dois pontos aqui. Primeiro, começando pela sua pergunta especificamente, é difícil dizer que a gente pode considerar exatamente a mesma curva em termos do número de casos, né? Primeiro, porque a temperatura pode ajudar a gente. Segundo, porque muito provavelmente o Brasil não vai fazer o nível de contenção social que a China fez. Então, talvez a curva aqui, pensando por causa da contenção social, seja mais abrupta. As pessoas vão circular mais do que circularam na China, vai acabar transmitindo mais rápido e um pouco mais curta. A parte da temperatura pode fazer com que a curva ela seja mais baixa. A gente não alcance um pico tão alto, e isso é algo a se verificar. Agora, um ponto sobre normalização da atividade na China ou no Japão, por exemplo. É verdade que a China já está recuperando. A gente sempre tenta ter a melhor informação possível e a gente compôs aqui um índice de atividade econômica diário para a China. A gente consegue observar um tanto de coisa lá que sai por dia, não preciso ficar esperando o PIB para saber qual foi a variação. Eu consigo ver, por exemplo, trânsito nas cidades, eu consigo ver nível de poluição, eu consigo ver consumo de carvão para gerar energia elétrica, O Pedro, consigo ver uma vocês série divulgam de esse dados. índice? Pergunta. A gente começou a divulgar, na terça-feira dessa semana, a gente começou a divulgar um monitor do coronavírus. E aí Legal. a gente está colocando tanto a evolução dos casos, quanto algumas projeçõezinhas ali, e o acompanhamento da atividade econômica nesses lugares. Então vai Aonde sair vocês toda estão divulgando? terça-feira, semanal. A gente divulga nos nossos canais, que é o site, a gente tem um aplicativo, chama Itaú Análises Econômicas, e aí a gente tem também canais ali que a gente tem comentado sobre esses assuntos, que são o Itaú Morning Call, que eu gravo todo dia de manhã, com 3, 5 minutos ali de comentário sobre o mercado, e o Itaú Views, que é semanal, falando também sobre economia, temas variados. O da segunda-feira que vem, inclusive, é sobre coronavírus. Beleza. Só voltando no ponto do índice. Na China ele começou a recuperar. A gente viu ele ter uma queda muito grande na hora que o número de casos subiu, estabilizou o número de casos, ele foi dando uma melhorada, e agora a China já está mais ou menos no nível ali 80% de onde ela estava antes da crise. O problema é o seguinte, agora ela vai começar a sentir os efeitos da contração nos outros países, porque a China caiu primeiro sozinha porque a crise era lá, mas agora ela vai sentir a economia dos outros países puxando ela para baixo. Então, assim, a crise de um país afeta a recuperação do outro. E então essa perspectiva de recuperação na própria China, ela vai ser um pouco interrompida por esse fator de mundo ficando com corona. Isso é a infecção que a gente falou no começo da conversa, né? Exato, é o contágio que não é só econômico. É isso. Cara, vamos tentar mudar um pouco agora o rumo dessa prosa aqui, começar a abordar um pouco de como essa crise pode representar oportunidades aí para startups, né? Eu queria passar rápido com você uma óbvia que eu vejo que, cara, cada vez mais o corona mudou o hábito de todo mundo, né? Por exemplo, a gente poderia estar fazendo esse vídeo aqui ao vivo juntos e a gente está cada um na sua casa gravando. Isso se tornou o hábito de todo mundo que pode, né, no Brasil, em termos de trabalhar remoto, e tem até gente já começando a fazer vários encontros sociais de forma remota também, como deve ser, para quem pode, né? Ou seja, grande oportunidade para novas tecnologias nascerem aí e escalarem, né? A gente vê, cara, todo mundo usando Skype, Hangout, Zoom, o próprio Zoom, parênteses, cara, a ação decolou aí nas últimas semanas. Então, assim, cara, tô dando esse exemplo, mas mais para a gente começar a abordar aqui, cara, oportunidades como um todo, que setores que você acha que podem, de fato, ter um olhar diferente para crescimento nessa crise? Perfeito. Acho que assim, vai muito por essa linha que você falou de, na crise, a gente força as pessoas a buscarem outras soluções. E, no geral, essas soluções são coisas que até aqui a gente enxergava como contingência, o backstop de emergência ali. Por exemplo, eu uso a comunicação aqui pelo canais virtuais em vez da comunicação presencial, porque é a opção. Só que a gente vai começar a perceber que certas coisas nunca foram tão necessárias assim. Por exemplo, o home office era um negócio que já poderia estar mais difundido. A gente viu que essas ferramentas já funcionam bem. E, em grande medida, elas economizam custo. Por exemplo, hoje era para eu estar embarcando para os Estados Unidos, eu ia passar uma semana visitando investidores, clientes do Itaú lá fora para conversar com esse pessoal. É uma coisa cara. Eu estava Eu nessa vou também. substituir por videoconferência. Então, talvez a gente não faça mais essas viagens. Talvez a gente... É interessante ver que eu tinha vários preconceitos aqui com o home office e, cara, na verdade,
é super eficiente, né? Tô conseguindo trabalhar pra caramba. Eu tenho a impressão, e eu tenho conversado isso com todo mundo que eu falo, que a gente tá trabalhando muito mais de home office do que quando estava trabalhando presencialmente. Tem essa Exato. impressão também, não? Porque você fica no relógio ali, né? Não tem Relógio, como no exatamente. escritório, não tô. A gente tem até que se disciplinar nesse sentido. Tem gente que brinca que home office não é férias. Para mim, a minha percepção é o contrário, que você tem que saber que no home office é hora de descansar também. Exatamente. Mas eu acho que assim, a oportunidade é muito por aí. Você cria uma ótica, você abre os olhos das empresas para possíveis soluções que a gente viu que estão funcionando bem, mas que assim tem muito espaço para melhorias, tem espaço para novas oportunidades aqui, novos tipos de soluções. E aí você gera, para quem, óbvio, conseguir ali se disciplinar, segurar um pouco as pontas no curto prazo, um espaço interessante lá na frente. Você cria uma demanda a mais. Até porque o que a gente sempre enxergou como contingência para um evento de baixa probabilidade, a gente viu que a probabilidade não é tão baixa assim, ele aconteceu. Então, você precisa, de fato, ir reforçando essas opções. Muito bom, Pedrão. Cara, inclusive sobre esse tema aí, o Cubo aqui, a gente tem várias startups que têm soluções para operação remota, para que ela funcione da melhor forma, tá? A gente vai deixar aqui nesse vídeo um link para uma das lives que a gente gravou só sobre o trabalho remoto e como se pode ganhar eficiência no trabalho remoto. E lá a gente fala das várias startups que a gente está falando. Então, para quem está assistindo aí e quer melhorar a eficiência aí da sua empresa no trabalho remoto, tem várias empresas do Cubo aí que podem ajudar vocês nesse caminho. Pedrão, é isso. A gente estava comentando aqui, a gente estava falando, eu acho que o Corona impõe para a gente, na verdade, uma nova realidade, né? Dessa realidade, claro, a primeira coisa a se fazer é olhar como é que a gente pode se proteger, e aí falando principalmente para o empreendedor, cara, a cash is king, né? Ou seja, caixa, tudo que for possível para você fazer, para você se planejar para durar o quanto mais e torcer, claro, que a crise possa passar o quanto antes, mas o que está na nossa mão, de fato, é se preparar para períodos difíceis. E começar a enxergar, uma vez sobrevivendo, então primeiro cuida da defesa. Depois, uma vez que a defesa está cuidada, é olhar para o ataque e pensar em oportunidades que as novas tecnologias podem trazer, principalmente para grandes empresas, como você falou, Pedro, muito bem dito, que vão precisar aprender a trabalhar de formas mais eficientes, né? E menos custosas e mais inteligentes, como a gente tem visto que é muito possível fazer e possível fazer de forma escalável. Exato, com mais alternativas. Né? Oi? Não, eu comentei com mais alternativas, porque a gente viu que, de fato, em algumas ocasiões, acaba que a gente precisa desses sistemas redundantes, vou chamar assim. Coisa que todo mundo tinha instalado já no computador, que não usava tanto, talvez, e está sendo executada agora. Exatamente. Cara, super obrigado pela live. Já aproveito e já falo, não sei se daqui uma semana ou duas eu vou voltar a te chamar para a gente voltar a falar com o nosso público aqui sobre perspectivas econômicas aí e os impactos disso no nosso ecossistema empreendedor, beleza? Perfeito, vai ser um prazer participar de novo. Obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado, pessoal. Show de bola, valeu. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço.